Yahweh, soberano Pai Celestial. No poder do nome do nosso Senhor Cristo Jesus, nos abençoa e nos guarda, nos ilumina e nos guia por um bom caminho. Amém. Estudo Bíblico, Romanos 8 verso 19. Almeida recebida. Aqui está um estudo bíblico de Romanos 8:19, conforme solicitado. Introdução: Romanos 8 é um capítulo central na teologia cristã, explorando a vida no Espírito e a libertação da condenação e do poder do pecado. O versículo 19, porque a criação aguarda com ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus, é um ponto crucial que conecta a redenção pessoal do crente com a restauração cósmica. Paulo estabelece que a salvação não é apenas para os indivíduos, mas tem implicações para toda a criação. A criação, sofrendo sob o peso do pecado, anseia pelo dia em que os filhos de Deus serão plenamente revelados em glória, trazendo consigo a libertação da própria criação. Contexto histórico. No tempo de Paulo, a crença em uma criação corrompida pelo pecado era comum. O sofrimento, a morte e a decadência eram vistos como consequências da queda da humanidade. A cultura judaica, da qual Paulo fazia parte, tinha uma forte expectativa messiânica, que incluía a restauração de Israel e a renovação da terra. Paulo, ao escrever aos Romanos, estava abordando uma comunidade cristã diversificada, composta por judeus e gentios. Ele buscava unificar essa comunidade, mostrando como a fé em Cristo Jesus transcendia as divisões étnicas e culturais, oferecendo uma esperança comum tanto para os crentes quanto para toda a criação. Os versículos anteriores, Romanos 8:18, falam das aflições presentes em contraste com a glória futura a ser revelada, preparando o cenário para a expectativa da criação. Os versículos seguintes, Romanos 8 versos 20 ao 22, explicam que a criação foi sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa do pecado humano, e que ela espera ser libertada da corrupção. Interpretação: Romanos 8:19 revela que a criação não é meramente um cenário passivo para a redenção humana, mas um participante ativo na esperança da restauração. A ardente expectativa da criação demonstra uma esperança intensa e ansiosa. A manifestação dos filhos de Deus refere-se ao momento em que os crentes serão plenamente glorificados, recebendo seus corpos ressurretos e a totalidade da herança prometida em Cristo. Romanos 8:17. Essa manifestação não é apenas uma experiência individual, mas um evento cósmico que terá um impacto transformador em toda a criação. Teologicamente, este versículo está enraizado na doutrina da redenção abrangente. Deus não está apenas salvando indivíduos, mas também trabalhando para restaurar toda a criação ao seu estado original de perfeição. A Trindade está intrinsecamente envolvida neste processo. Deus Pai planejou a redenção, Deus Filho a cumpriu através de sua morte e ressurreição, e Deus Espírito Santo capacita os crentes a viverem em antecipação dessa restauração. Para os crentes contemporâneos, este versículo oferece esperança em meio ao sofrimento e à decadência do mundo. Ele nos lembra que nossa fé não é apenas uma questão de salvação pessoal, mas também um chamado para sermos agentes de restauração e esperança no mundo. Devemos viver de forma a refletir a glória futura que será revelada, cuidando da criação e trabalhando pela justiça e paz, enquanto aguardamos a plena manifestação dos filhos de Deus. Veja as referências. Atos 3 verso 21, o qual convém que o céu receba até aos tempos da restauração de todas as coisas, das quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Este versículo em Atos fala sobre a restauração de todas as coisas,
um tema que ressoa com Romanos 8:19. Pedro está falando sobre a necessidade de arrependimento para que os tempos de refrigério venham da presença do Senhor, e que Jesus Cristo, que foi pregado, seja enviado novamente. A restauração de todas as coisas implica uma renovação completa da criação, assim como a manifestação dos filhos de Deus em Romanos 8:19. Ambos os versículos apontam para um futuro em que a ordem original de Deus será restaurada. Apocalipse 21 verso 1, e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Este versículo do Apocalipse descreve a consumação da redenção, com a criação de um novo céu e uma nova terra. A antiga criação, marcada pelo pecado e pela corrupção, é substituída por uma nova criação, perfeita e livre de sofrimento. Isso se alinha com a esperança expressa em Romanos 8:19, onde a criação aguarda a libertação da corrupção. Apocalipse 21:4 também fala sobre o fim do sofrimento e da morte, o que ecoa a libertação da criação mencionada em Romanos 8:21. Estes versículos complementares ajudam a entender a amplitude da redenção que Deus oferece, não apenas para os indivíduos, mas para toda a criação. Eles reforçam a ideia de que a manifestação dos filhos de Deus é um evento cósmico que trará consigo a restauração completa do universo. Agora vou dar a minha opinião. Por favor, prestem muita atenção. Em Romanos 8 verso 19 diz que o universo todo aguarda a manifestação dos filhos de Deus para que todo o mal seja eliminado. Vou dar a minha opinião dessa manifestação dos filhos de Deus, e o que isso significa. Na minha opinião, os filhos de Deus verdadeiros devem se unirem em um só espírito nas casas, nas praças, em qualquer local público para ouvir o Evangelho da Graça sem a necessidade de pastores ou líderes religiosos. No passado era necessário porque a maioria do povo não tinha uma Bíblia. Hoje qualquer um pode ter o aplicativo da Bíblia em áudio. Sendo assim, os filhos de Deus verdadeiros podem se unirem em qualquer local e ouvir as mensagens de Deus que está nas cartas do apóstolo Paulo. Não devemos nos subordinar a esses pregadores corruptos e fraudulentos que estão enriquecendo nas custas do povo. Devemos nos unir e ouvir apenas a palavra da graça de Deus. Não podemos falar nada durante essa reunião. E no final todos devem dar a sua oferta com alegria no coração, não pode ser por obrigação. 2 Coríntios 9 verso 7. Deus não pede o que a pessoa não tem. 2 Coríntios 8 verso 12. Depois que todos fizerem a sua oferta, o valor arrecadado de todas as ofertas devem ser dividido pela quantidade das pessoas que estão presentes, e distribuir entre todas as pessoas que estão unidas no local. O valor de todas as ofertas tem que ser dividido em partes iguais para todos. Não importa quem deu mais ou quem deu menos ou quem não teve condições de fazer uma oferta. Todos devem sair com o mesmo valor. É assim que se realiza a verdadeira manifestação dos filhos de Deus. E assim todos terão um relacionamento mais próximo com o nosso Senhor Cristo Jesus. Se você está de acordo com essa opinião, diga amém e vamos passar a fazer isso para que todo o mal no mundo seja eliminado.